Aleluia, irmãos, que bênção, que noite maravilhosa. Estou empolgado, não por mim mesmo, mas pela palavra. A palavra nos liberta, por isso nós ficamos alegres. Quem já foi para um estádio de futebol aqui, assistir um jogo? Né? Como é que quando faz um gol, como é que se faz lá, pessoal, né? Gol, né? Eita, que bom, né? O pessoal fica animado. E você pode até não estar tão animado, mas por causa da animação das pessoas, a arquibancada, o povo pula, e você está lá, aí de repente o povo faz gol, aí você, aí é gol contra, e às vezes você nem se toca, mas por causa da animação das pessoas, você está unido, amém? Olha só, Deus colocou uma palavra no meu coração desde o começo desse mês, né, e eu fiquei, Senhor, uma palavra tão interessante, né? Eu já tinha ministrado outras vezes sobre isso, e hoje nós vamos ministrar sobre palavras. Diga, palavras. Que interessante, palavras. Então, palavras é coisas, como eu falei terça, eu estava ministrando sobre a oração da fé. Quem estava aqui na terça? Amém? Então, você que está aí online também, muito obrigado pela sua presença, compartilha esse link, e eu tenho certeza que Deus vai alcançar a sua vida. Então, no culto de terça-feira eu falei sobre a oração da fé, e a oração da fé, ela não é algo que você tem que estar só empolgado, né? Você deve orar a palavra, e não tem como você orar, eu até brinquei aqui, não tem como a gente fazer uma oração silenciosa, não existe uma oração. A oração é quando você fala. Nós somos o único ser, nós não somos um animal, nós não somos animais, nós somos o único ser que fala. Então, nós temos essa capacidade sobrenatural. Nós podíamos gesticular, bater, fazer barulho, mas Deus nos colocou uma boca. Diga, Deus tem uma boca. Diga, eu posso falar. Então, aqui você é livre para você falar. Desde que na hora da ministração você fique bem quietinho. Você pode dar um aleluia, dar um grito, sei lá, faz o que você quiser. Mas nós somos uma igreja livre. Né? Você que está aqui nos visitando, tenho certeza que você não ficou escandalizado, né? Mas nós somos um alegre porque Deus nos libertou. Então, nós podemos dar um aleluia, nós podemos dar um glória a Deus, porque nós temos falas, nós temos palavras. E eu queria só dar uma definição aqui, eu vi na internet, né? Dá um Google, né, como o pessoal fala. Antigamente era olhar no dicionário. E a palavra fala, no Wikipédia, né, eu acredito que deve ser essa palavra. Ela tem uma definição bem interessante no Wikipédia. O significado de palavras, ou palavra, né? É, na língua portuguesa, uma palavra do latim parábada, sei lá, que por sua vez deriva do grego transmitir. Pode ser definida como sendo um conjunto de letras ou nome de uma língua, juntamente com a ideia de associação a este conjunto. A função da palavra é apresentar partes de um pensamento humano. Que coisa interessante, né? E, por isso, ela constitui uma unidade de linguagem humana. Então, palavras é pensamentos. Então, quem pensa, né, você pensa algo, né, de repente você está pensando, de repente a pessoa fala, né? Aí a gente diz, fulano, você está falando sozinho? É porque a palavra, ela primeiro é gerada na sua mente. Então, nós precisamos ter cuidado no que a gente pensa, que de repente, irmão, você vai soltar o que você está pensando. E nós não entendemos, mesmo minha esposa, eu moro com ela 16 anos, 17, casado com ela 17 anos, meus filhos, fica lá calados, eu não sei o que eles estão pensando, a não ser quando eles falam. Quando eles falam, eu disse, eita, peguei o que você estava pensando. Que às vezes passa o dia calado, né? Quem já passou por isso, né? E vê isso, bem interessante. Mas, olha, palavras, Deus colocou essa palavra no meu coração, palavras é uma expressão de pensamentos. E eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
Então a Bíblia diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, 3, versículo 16. Só um minuto, pessoal. O celular está travando aqui. Então, versículo 16, é isso mesmo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, né? Ela tem essa habilidade, ela é inspirada. E algo que é feito, algo que é escrito, algo que é deixado como carta, hoje ninguém mais escreve cartas, né? Quem escreve cartas aqui ainda? Quase ninguém, né? Só os pré-adolescentes, que às vezes a gente vê uma cartinha, né? Com uns batonzinhos. E às vezes eu sou da época que a gente escrevia cartas, né? Escrevia uma carta e mandava. Hoje em dia as pessoas estão usando o WhatsApp, sei lá, qualquer outra coisa lá. Mas a Bíblia diz que toda Escritura, o que é toda Escritura? A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Existem pensamentos de Deus na Bíblia para você. Então, Deus teve pensamentos ao seu respeito. O que Ele falou ao seu respeito, o que Ele pensa ao seu respeito, Ele deixou na Bíblia. Deve estar ali atrás. Então, Deus deixou pensamentos. Mas a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então a Bíblia, são palavras escritas de Deus, e ela é apta para você para ensinar, para lhe repreender e para te corrigir e também para instruir na justiça. Então tem procedimentos bíblicos, tem procedimentos cristãos que você precisa estar entendendo que ela foi inspirada por Deus. Então pega assim na sua Bíblia, você que está com sua Bíblia, se você tiver com o celular, levanta o celular, não tem problema. Então diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que você pode, o que você tem e o que você pode fazer ou qualquer outra coisa está aqui na Bíblia. A Bíblia, ela é inspirada por Deus para instruir e fazer isso. E como eu li o significado de palavras no Wikipédia, ele tem um pensamento expresso. Então, Deus escreveu coisas, Deus pensou, eu penso, inspiro pessoas e vou deixar o manual de vida para você. Então, o que é que tem aqui que é benefício para a sua vida e é um cuidado para você precisa ler. É por isso que nós fazemos cultos, é por isso que essa igreja ela foi estabelecida tão somente para nos abençoar, para instruir você, para ensinar você. Então, dizer que uma igreja é ruim, dizer que uma igreja é peso, é cansativo ir para a igreja, isso é mentira do diabo, irmão. Não existe. O que é trabalho ruim para você? Quando você não coloca o coração. E, entre outros departamentos, não é o melhor. Eu gosto de falar isso todas as vezes. O louvor, a gente chegou aqui 4 horas da tarde. E todas as vezes, irmão, quando a gente chega em casa, quando termina o culto, eu me deito na cama e digo, meu Deus, que coisa boa. Chegamos lá 4 horas da tarde. Na verdade, nosso culto já começou, sei lá que horas, quando a gente foi engomar as roupas. Desde a semana a gente já fica pensando nos louvores para servir a igreja, né? Já entre Carlos e entre outras pessoas. Fica escolhendo as músicas, a gente fica discutindo qual seria a melhor e assim por diante. E assim vai e faz com que o culto, né, seja coeso, chega tudo a isso. Mas voltando para cá, Deus tem um pensamento, e palavras é isso, a expressão de Deus para nós. Abre tua Bíblia também, lá em Mateus 4,4, e nós vamos ver também a importância da Bíblia, a importância da palavra, Mateus 4,4. Então, Mateus 4,4.
Então, você que abriu a sua Bíblia, Mateus 4,4, Jesus disse assim: porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, nem só de feijoada, de tortas da Beta, né? Chocolate, eita glória. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, não existe programas, não existe coach, né? Se tiver algum coach aqui, me perdoe. Não existe nenhuma influência, nenhum youtuber, nenhuma explicação no YouTube. Não existe outra coisa a não ser a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas Deus também se preocupa com a sua comida. Deus não vai deixar você amíngua e deixar você sem comer e você vai ficar aqui todo dia na hora do culto. Todo dia você vem para a igreja, eu quero vir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Nem eu mesmo venho porque eu trabalho. Se eu não for trabalhar, minha esposa vai achar ruim, eu vou estar fora da Bíblia. Então eu venho no culto na terça, eu procuro vir no culto da quinta, procuro vir nos cultos. Mas a Bíblia diz que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus manda palavra para nós precisamos nos alimentar da palavra. E abre tua Bíblia também lá, em João capítulo 1, versículo de 1 a 4. Só voltar aí alguns, na verdade, para frente. O Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. João de 1 a 4. Então, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 4. A vida estava nele. E a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Aí vai lá para o versículo 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então está falando de quem aí? De Jesus. Jesus era a palavra. Jesus estava desde o princípio com ele. A Bíblia diz, tudo que se fez foi por intermédio dele, de Jesus Cristo. Eu acho interessante que, se você olhar os primeiros versículos de Gênesis 1, né, quando Deus foi criar a terra, ele disse, haja, e ele falou várias vezes, haja isso, pelo menos 31 vezes Deus disse, haja. Não, pelo menos 11 vezes, dos primeiros 31 versículos, Deus disse, haja, até o ponto de ele chegar, façamos o homem à nossa imagem. Então há uma importância de falar, se fosse isso, Deus não tinha falado. Quem acredita aqui, se Deus fizesse só assim, faria a terra, né? Pensou, faça isso, pensei, faça aquilo. Quem crê? Me ajuda aí, eu não estou sozinho não nessa. Amém? Mas Deus falou. Deus quis ensinar algo para a gente. E eu tenho certeza que Deus já sabia, claro, Ele é onisciente, mas Ele já sabia que eu disse, eu vou fazer o ser humano, e eu vou fazer o ser humano com uma boca, e eu quero que ele fale. Mas antes, eu quero ensinar ele, porque vai ficar escrito isso, porque Ele inspirou Moisés a escrever Gênesis, que é o Pentateuco, né, que é o Gênesis, Êxodo, Levito, Números e Deuteronômio. Foi Moisés que escreveu, inspirado por Deus. E haja, e ele falava haja, e haja é um verbo imperativo. Quem tiver professor de português aqui, se eu estiver errado, mas o haja é algo, está imperando, está mandando fazer, acontecer. E Deus não tem essa preocupação, né? Quando Ele falou, Ele sabia que as coisas iam acontecer, mas Ele nos deixou um ensinamento, que nós precisamos falar. E essa questão da gente, às vezes, orar, ou então ver alguma dificuldade na nossa vida, e às vezes algo é tão simples, e às vezes a gente fica vendo isso, eu não estou conseguindo, né, e eu não estou conseguindo, e fica aquele pensamento. Tem coisa que só é necessário falar. Falar o quê? Dar um grito no negócio? Hey! Você pode pegar a Bíblia e falar versículos em relação à circunstância, que nós vamos ver lá na frente. É necessário que nós falemos, nós precisamos falar. Quando você foi namorar, para os homens, né, você foi e deu alguma palavra para sua namorada, né, fica ali querendo que ela goste de você. Ou então, quando a gente vai fazer um negócio, né, pessoas de negócio aqui na igreja que vende,
você precisa ter uma boa lábia, você precisa se expressar, você precisa ter uma boa pronúncia, né? Para quem também precisa trabalhar em alguma polícia, né? Precisa até dar uma ordem de comando, né? Não pode chegar, por favor, ladrão, você pode se sentar, que eu quero lhe prender. Não pode ser assim, né? Quem é policial, chega, né? Bora, rapaz, sei o quê? Porque tem que intimidar, porque você tem que imperar, não é verdade? Mas com Deus a gente não precisa gritar, tá bom? Nós não sermos como Moisés, que Moisés bateu na rocha, né? Quando Deus diz, fale a rocha, né? E Moisés estava com raiva do povo, meteu o cajado lá na rocha. Não era para fazer isso, era para falar para a rocha. Amém? Então, falar, palavras, a gente precisa ter muito cuidado. E um dos ambientes mais assim, que a gente acha, né? Que a gente precisa ter cuidado de falar é no casamento. Então, uma palavra errada, ou uma palavra dita dentro do casamento errado, né? É faca na caveira, como diz a... Nós precisamos ter cuidado, nós homens, né? Homem é muito assim, o que a fala, a gente ouve, tu tá barrigudo, né? Tu tá gordo, tá ficando careca, tá com cabelo branco, né? Se disser para mim que tem o cabelo branco, eu disse, já tô ficando, passei dos 40, tô mais maduro. Não pode dizer isso para uma mulher, não é verdade? Se disser para mim, tu tá mais cheio, aí eu disser, mas antes eu era magro da cabeçona e da orelhona, né? Mas se disser a uma mulher que ela tá um pouquinho, né, passando do limite proposto, misericórdia, a mulher ela vai lá para baixo. Eu digo um mês, né? Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós pronunciamos. A Bíblia também diz que a gente tem na nossa boca, né, a gente tem que ter cuidado porque a gente pode fazer coisas para o bem ou para o mal. Amém? Vocês estão entendendo? Então palavras foi algo que Deus colocou, né, uma forma, e essa forma vocal, né? As pregas vocais, ela é assim, ela faz algo que a gente emite voz. E pode estar 1 milhão de pessoas, né? Se alguém disser, fulano, aí você, eu escuto aquela voz, eu entendo aquela voz. Eu estava contando essa semana para os meus meninos, que quando eu era criança, antigamente, as mães brigavam com os filhos, porque ficava na rua. Hoje a gente fica dizendo, menino, vai para brincar na rua, vai-te embora, larga o celular, lava o computador, né, assim. Aí eu ficava lá na rua brincando, aí quando dava tal hora ela chegava, ela disse, se eu pegar você lá fora, você vai ver. Aí eu brincava, passava do horário. Aí ela fazia, Janderson, menino, pronto. Era o fim da minha vida ali, eu levava uma surra, mas eu entendia a voz da minha mãe, quando ela dizia meu nome, né. Então, palavras, elas precisam ser soadas. E a gente não pode ter vergonha de falar a palavra. O medo, a primeira coisa que faz é a gente ficar calado. E quando a gente tem fé, a gente fala. Nós precisamos falar. Diga comigo, nós precisamos falar. Amém? Aleluia. Abre lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Palavras. Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Estou já terminando, irmãos, não se preocupa. Estamos dentro do horário. Temos o cuidado de você sair no horário, não queremos passar do horário, mas se Deus tem algo para fazer extraordinário, nós vamos deixar Deus fluir, amém? Então, capítulo 18, versículo 20 a 21, e 20 e 21, diz assim, do fruto da sua boca, o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. O versículo 21. A morte e a vida, diga a morte e a vida, estão no poder da língua. Olha que coisa interessante. Isso é sério. Morte e vida estão no poder da língua. Isso não significa que quando você abrir a boca, aí vem aquele homem da caveira com aquele arguilhão, né? Isso não significa isso. Mas você tem que ter cuidado no que você fala. Diga, eu tenho que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Quando os 10 mandamentos dizem não matarás, não é a gente pegar uma arma e pegar e matar. Se você fizer isso, acabou. Se você vai para a delegacia, de lá você desce para o presídio, passa uns anos lá deitadinho. Mas existe também uma morte silenciosa que ninguém vê, é a da palavra. Você tenha cuidado, irmão, naquilo que nós falamos, ou eu vou até me incluir mesmo, que eu sou um ser humano também. Nós precisamos ter cuidado
naquilo que nós falamos do nosso irmão, matar a influência do irmão, ou então jogar uma palavra que venha trazer uma semente negativa para alguém. Vamos ter cuidado, irmãos. Amém? Palavras, a Bíblia diz que morte e vida está na nossa boca. Vamos aproveitar a nossa boca para falar coisas boas. Né? Mesmo quando dá vontade de falar errado, dá vontade de falar mal daquela pessoa. Né? Dá uma vontade mesmo da gente falar bem muito. Aí a gente tem que ter cuidado. Amém? A Bíblia diz que o amor, ele tudo suporta, tudo crê. Então vamos crer naquilo que é possível esperar das pessoas. É possível a gente esperar. A Bíblia diz lá em Romanos 5,5 que Deus derramou o amor dele no nosso coração. Então, se Deus derramou o amor dele no meu coração, eu posso amar. É normal quando a gente está junto, muito junto de uma pessoa, muito junto, aí aquela pessoa faz uma coisa errada, aí você diz, não, mas eu conheço fulano pode melhorar. Mas aquela pessoa que você não tem tanto convívio, e às vezes vem e machuca, ou então faz algo que machucou você, você tem que demonstrar um amor da mesma forma. Temos que ter cuidado. Diga, eu tenho que ter cuidado. Diga, porque morte e vida estão no poder, na minha língua. Eu vou continuar lendo o texto. E o que bem utilizar, come do seu fruto. O que bem utilizar, come do seu fruto. Como é que nós podemos utilizar bem a nossa boca? Dentro do seu coração, você pode estar morrendo de raiva daquela pessoa. Fulano é uma bênção. Aí às vezes nem está. É uma bênção tão distorcida. Como é que a gente utiliza bem a nossa língua? Quando eu estou levando para o lado de defamar alguém, mas existem N coisas, tá certo? Porque se a gente fosse falar de várias coisas aqui, a gente poderia passar a noite. Mas você pode, irmão, pegar versículos da Bíblia. Pega versículos e diga, eu vou orar em relação a essa pessoa. Eu vou orar em relação ao meu chefe. Porque a Bíblia diz que eu tenho amor, eu posso ter paciência. Então você está usando bem a sua língua. Meu chefe é uma bênção. Mesmo ele está fazendo coisa errada, pai. Mesmo ele está fazendo uma coisa errada, mas meu chefe é uma bênção. Meu marido, meu filho, qualquer outra coisa. Você precisa colocar palavras na sua boca. Morte e vida estão na sua boca. Então vamos ter cuidado. Eu quero também que você abra lá em Romanos, capítulo 10, que é um texto bem conhecido nosso. Romanos capítulo 10. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo de 8 a 11. Enquanto você abre, eu vou lendo para que a gente ganhe tempo, tá bom? Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Vamos repetir comigo essa frase? Diga, isto é a palavra da fé que pregamos. Então a palavra está perto de você. Olha aqui, eu estou ministrando, estou bem pertinho, eu estou aqui perto de Aurelson, mas também estou perto porque aqui é um ambiente pequeno das pessoas que estão lá atrás. Então a palavra está perto de ti, a Bíblia está perto de você, aquilo que nós estamos ministrando está perto de você. E esta é a palavra da fé que pregamos. No versículo 9 diz assim, se com a sua boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz o quê? Para quê? O versículo 11 diz assim, portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Então, só pode crer se crer, tá bom? Se a gente crê em Deus, tá bem? Mas se a gente confessar, é melhor ainda. Porque não adianta eu estar lá, eu creio, pai, eu creio. Amém, eu creio. Estou crendo. Né? Mas chega ao ponto de você dizer, eu creio, ao ponto de isso mudar. Ao ponto do meu cônjuge se converter. Ao ponto do meu filho se converter. Ao ponto dessa porta ser aberta. Então, quando você crê, não é errado só crer, mas é bom você crer e confessar. É preciso você falar, é preciso você declarar palavras. Passamos 3 meses, eu falei esse texto, passamos 3 meses sem carro, nós vendemos. Eu dei um lance num consórcio que a gente já tinha 2 anos. Dei o lance, foi abaixo da média. E eu disse, meu Deus, e eu falei tanto, nós vamos conseguir o carro. Mas teve um dia que eu e Dani, a gente orou em concordância. E todo dia eu passava na concessionária, a gente tinha olhado esse carro.
E durante 3 meses eu fiquei, esse carro venha para minha mão, você vai vir, vai ser esse mês de agosto você vai vir para minha mão. Quando foi dia 16 de agosto, nós demos um lance maior, e se eu não desse mais um pouquinho, eu não tinha tirado. Mas foi a instrução. Quando eu disse, Dani, eu vou dar tanto, aí Dani disse, dê tanto. Aí eu disse, rapaz, pode ser Deus aí. Aí eu peguei e coloquei. Então, chegou o carro na mão, né? E hoje eu estava lavando ele, eu disse, meu Deus, que coisa interessante, como é a declaração da palavra, né? Aí você pode estar dizendo, mas foi o seu lance que deu. Mas foi eu declarei, né? Você pode estar pensando que foi meu dinheiro, mas eu digo que foi a declaração da palavra. Amém? Que eu dei da outra vez e não consegui. Mas eu estava lavando ele e tal, tá ali. Se você quiser dar uma volta, viu? Aí eu lavando, limpei, eu disse, Senhor, que bênção, como é bom declarar. Né? Como foi bom, durante 6 anos, irmão, declarar o verbo da vida nessa região sudoeste de Campina Grande. Se você olhar no nosso Instagram, Isaac era bem pequenininho, o Radassa era bem pequenininha. E nós fazíamos culto doméstico, e esse violão, o violão era bem grandão para ele. Ele nem sabia tocar, e ficava tlém, blém, blém. E a gente fazia um mini culto em casa. Começou a chamar vizinhos. Né? Teve um culto aqui que deu, com a cruzada, tinha quase 80 jovens, mas tinha 206 pessoas. Então, isso significa que tinha 120 pessoas. 126 pessoas, por aí. E o nosso maior culto, sem nada normal, tinha 94 pessoas. Depois Joelito vai me contar e vai me dizer quantas pessoas tem aqui hoje. Então, a graça de Deus está alcançando por causa de sementes jogadas. Então, palavras é o que muda. Eu tenho 2 frases, antes da gente entrar em outros textos, que diz assim, ó, as palavras... Ai, peraí. As palavras edificam ou derrubam. As palavras curam ou adoecem. Então, precisamos ter cuidado naquilo que a gente profere. O que é que você está chamando a existência? Está chamando a existência derrota? Você está chamando a existência coisas ruins para você próprio? Porque você está se limitando aquilo que você está vivendo? Não, a minha vida é só isso. Eu agora só vou fazer isso. Aí eu já estou me imaginando assim. Não imagina assim. A Bíblia diz que Deus tem para você fazer você brilhar, fazer você crescer cada dia, até se tornar dia perfeito, como a Bíblia fala lá em Salmos, que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. E o dia perfeito é meio-dia. Quem tem coragem de ficar meio-dia no sol? Dói, o sol bater aqui é ruim, mas olhando pelo lado espiritual, você vai brilhar tanto que você vai iluminar as pessoas. Você vai trazer a palavra para as pessoas. Amém? Eu queria ler só que na página 41 desse livro, palavras, né, de Kenneth Hagin, pai. Kenneth Hagin, pai. Muito bom esse livro. Na verdade é um livreto, né? Muito bom, com o título Palavras. E na página 41 ele citou 3 coisas aqui interessantes. Vou ler todo o livro, mas 3 coisas aqui que eu achei importantíssimos, né? As palavras que você diz identificam você. O que é que você está dizendo que está te identificando? Estava até comentando isso com o Dani hoje. Nós sabemos o que você pensa, nós sabemos o que você está crendo, nós sabemos até o que você está tentando fazer quando você fala. E eu não sou aqui agora ficar só esperando. Eu vou esperar o que é que fulano vai dizer. Porque se ele disser é aquilo que ele está pensando, eu não fico assim não, fique tranquilo, tá certo? Mas as palavras que você diz identificam você. As palavras que você diz estabelecem limites da sua vida. As palavras que você diz afetam o seu espírito. Então vamos ter cuidado. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que você come, o que você bota para dentro. É aquilo que você bota para fora. Então tenha cuidado no que você está saindo. Uma vez que sai da sua boca, esse livro até é interessante, ó, a capa dele como é. Ó. Não é mulher vomitando não, viu minha gente? Palavras saindo. Então, quando sai da sua boca, ela afeta o seu coração. A primeira pessoa que escuta é você mesmo. Diga, a primeira pessoa que escuta, diga, sou eu mesmo. E lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, se você quiser abrir, fica livre.
Só vou abrir aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Diga comigo essas três palavras. Diga espírito, alma e corpo. Aí diz assim em continuação: sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção que esse espírito é com E minúsculo. Esse espírito é o seu espírito, não é o espírito de Deus. O espírito de Deus é com E maiúsculo. Então, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma, onde está o nosso sentimento, e nós habitamos no corpo, que é esse corpo. Então, o espírito é quando nós estamos ligados diretamente com Deus. Ninguém está me vendo aqui, mas eu sou um espírito. Se assustaram? Olhe para o seu irmão e diga: irmão, você é um espírito. Tá bom? Nós somos um espírito. Então, não é espiritismo, nós não somos espíritas, mas nós temos um espírito. Nós somos, na verdade. Nós somos um espírito. Então, eu, na minha essência, eu não sou essa pessoa vistosa que você está vendo aqui, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Então, eu não sou essa pessoa, eu sou um espírito, mas eu possuo uma alma, onde tem meu sentimento, onde eu coloco meu sentimento pela minha esposa, onde eu coloco o sentimento por você de amizade, de filho, de pai, de espiritual de vocês, de amigo, né, daquela pessoa que às vezes você pode estar me vendo e eu corrijo, mas eu também amo você, tá certo? Diga: o pastor te ama. Eita, foi baixinho. Tá bom? Então, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma, nós temos um sentimento. E onde é que o diabo não consegue? O diabo, ele não consegue. Tenta imaginar comigo aqui, né? Aqui é o espírito, algo que é, entre aspas, abstrato. Então, o diabo não consegue, o que é que ele consegue bater aqui? Na parede. Então, a parede é o sentimento, a parede é frágil. Eu estou tocando no espírito? O espírito é a luz. Vocês estão entendendo? O espírito é a luz, mas aqui é a alma. Tá bom? Aí o diabo, onde é que ele tenta? Na nossa alma. Porque no espírito ele não pode tocar. Porque o espírito de Deus está junto com o nosso. A Bíblia diz que o espírito de Deus habita em nós. Se Deus, raciocine comigo, isso é lógico. Se o espírito de Deus está dentro de mim, como é que o diabo pode estar me usando? Não é verdade? Como é que ele faz? Naquilo que é mais fraco. Se você passar 2 dias sem comer, um menino de 2 anos der um empurrão em você, você cai. Com as canelas finas. Puf. Né? Mas se você está forte, né? Vem uma pessoa forte, tenta lhe empurrar e você, não, eu estou forte aqui porque você está alimentado. Se sua alma ela estiver fraca, o diabo vai lhe derrubar ligeiro. Tá bom? É essa que as pessoas às vezes dizem: mas eu tenho uma natureza pecaminosa. Você não tem a natureza pecaminosa porque seu espírito é recriado com Deus. Agora, se você não tiver aceitado Jesus Cristo, aí é outra coisa que a gente pode conversar e você pode aceitar Jesus Cristo ligeiro. Mas a Bíblia diz: se o seu espírito estiver forte, a sua alma ela vai depender para onde está forte. Quem é que vai sofrer essa pressão da fraqueza? Porque ninguém está vendo minha alma. Alguém está vendo minha alma aqui? Alguém sabe o que eu estou pensando? Então, mas quando você vê alguém brigando no meio da rua, você acha que aquela pessoa está guiada pelo espírito ou está guiada pela carne? Pronto. Pelo Satanás, dentro disso. Então, quem é que está vencendo ali? A carne. Diga: a carne. Está alimentando a carne. Amém? Então é isso aí. Então, só repete comigo essas palavras. Diga: eu possuo um espírito, eu sou um espírito, possuo uma alma e eu habito no corpo. Então, o corpo vai demonstrar o que é que está vencendo. Às vezes, uma briga, ou então aquela pessoa está mais calma. Tem gente que pode estar ali calma, mas está se tremendo porque por dentro está se quebrando. Mas a gente não consegue ver a alma, a gente consegue ver as reações através do corpo. Então, tenha cuidado que essas três partes, ela pertence a Deus, ela não é sua. Tá certo? O corpo não é seu. Esse corpo que você está aí, olhe para o seu corpo. Diga: olhe para o seu corpo. Diga: esse corpo, diga, é de Deus. Diga: não é meu. Tenha cuidado. Tá bom, irmão? Esse corpo é do Senhor. Como é que esse corpo é do Senhor? Glorificando a Ele.
É tanto que na vinda de Jesus, esse seu corpo ele vai ser glorificado. Então tenha cuidado no que você come, né, nas horas que você está dormindo, né, para não comer muito sal, muito açúcar. Cuidado, proteja a sua casa. Né? A nossa casa ela tem 6 anos e nesse inverno foi muito brabo. E salito é que chama, Dani? É? Infiltração. Porque lá na minha cidade, em Paulo Afonso, é quente, nunca vi isso. Né? Aqui é cheio de frio, está cheio de coisa. Então eu disse, Dani, no final do ano nós precisamos dar uma ajeitada na nossa casa. E mesmo assim é na sua vida, cuidado, né? Cuidado naquilo que você come, naquilo que você vê, naquilo que você se expõe. Né? Sei que isso é bem chato de falar, mas tenha cuidado naquilo que você mostra. Né? O seu corpo, guarda teu corpo. Né? Eu falo só para mulher e para homem também, guarda. Né? Guarda, não expõe a certas coisas. Né? Uma vez que tem uma lei aqui na terra, se você levar um tiro, Deus o livre, morre. Porque a separação do corpo com a alma já era. Tem cuidado no que você se expõe. Tem cuidado naquilo que você está expondo a trazer danos materiais e psicológicos para a sua alma. Assistindo, ouvindo, dando ouvidos, a fofoca, sei lá, qualquer outra coisa. Tem cuidado. Se expõe à palavra. Quando você se expõe à palavra, se expõe a boas conversas, a boas amizades, as coisas elas vão alcançar e vão fazer você crescer mais na vida. Amém? Aleluia. Então abre lá para a gente finalizar em Marcos 11, 23. Esse é um texto base assim da nossa igreja, onde foi estabelecida, né? Marcos 11, 23. E às vezes a gente pode estar se perdendo nisso, mas é tão simples, é só fazer o que a Bíblia diz. Em Marcos 11, 23, a Bíblia diz assim, porque em verdade vos digo, isso foi Jesus dizendo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Tem 3 coisas importantes aqui. A Bíblia diz assim, porque em verdade Jesus dizendo, né? Se alguém, quem é alguém aqui? Levante sua mão, diga, sou eu. Qualquer um, não precisa ser grande, baixo, cheio ou magrinho, dependendo da cor, da pele. Se tem aquisição financeira, se não tem, se já tem 1000 anos de crente, só tem um, se converteu hoje. A Bíblia diz alguém, não é ele ou aquele, é alguém. Alguém é algo incontável ou é alguém indeterminado. E ele diz assim, ó, disser a este monte, ó, novamente a palavra dizer. E este monte, né, a gente chega ali, qual é aquele monte ali que tem queimadas, Dani? Aqui não tem montanhas não, né? Lá em Paulo Afonso tem a Serra do Imbuzeiro. Se a gente chegar para uma serra e dizer, serra, sai daí, qual é a finalidade disso? Né? Você vai ficar lá, serra, sai. Se foi mesmo Deus que estabeleceu um monte lá. Aí você vai mandar, Deus mandou uma coisa, você vai mandar outra, não existe. Brigando com Deus, é doido. Mas se uma enfermidade vem para a sua vida, né? A Bíblia diz que você, lá em Isaías 54, 53, se eu não me engano, que diz que Jesus levou as enfermidades. Aí a enfermidade, você se acha enfermo, você tem o direito de dizer, enfermidade, saia do meu corpo, ergue-te e saia. Porque a Bíblia me deu saúde, me deu paz. Se é confusão, se é falta de direção, você pede alguma coisa. Se é algo que está difícil na sua vida, você fala. Você precisa dizer. E a Bíblia é bem clara quando ela diz assim. O primeiro é alguém. O segundo aqui que eu vejo o ponto é se disser. E ele diz o se. Esse se é uma esqueci a palavra no português, que é uma preposição, não. É uma condição. Uma conjunção é uma condição. Se. É uma coisa. Né? Que em inglês é o verbo get, né? Que a gente got, né? I get, não sei o quê, que usa o verbo coisar. Então, se você, é porque eu estudei um pouco de inglês, aí eu sei algumas coisas, que o verbo get é um verbo colocar assim como take, que é um verbo colocar ou tirar, que é o verbo take. Então, se você disser, você precisa dizer alguma coisa a este monte, a essa dificuldade, e dizer, dar uma ordem, não importa a ordem. Mas ele também diz assim, a gente não vai duvidar no que nós estamos dizendo.
Então eu não posso chegar e dizer, Aurélison, saia do seu trabalho, vá para outro, porque eu quero sua vaga. Isso não existe. O que é que a gente pode dizer? Eu digo, porta fechada de emprego, ergue-te e lança-te no mar, porque eu preciso entrar na porta de emprego. Amém? Doença, saia do meu corpo, porque Deus me deu saúde e eu vou viver em paz. Amém? Problema no meu casamento, ergue-te, lança-te no mar, porque eu vou viver uma vida de paz no meu casamento. Amém? Negócios, dificuldade, clientes que não estão vindo, saiam e venham clientes, porque eu não vou duvidar, porque a Bíblia me garante que eu sou uma pessoa próspera. Aí as coisas acontecem. Amém? Você não pode duvidar no que você está dizendo baseado na palavra. Eu não posso dizer a uma pessoa e ver o mal da pessoa. Você tem que falar bênção, sem falar que você tem que estar embasado na palavra. A palavra de Deus é a base para tudo aquilo que você for falar. Você pode repetir comigo isso? Diga a base do que eu vou falar. Diga, está aqui na palavra. Amém? Aleluia. Para finalizar mesmo, quero encerrar com esse texto. Antes de falar outra coisa, eu vou dividir essa ministração em duas partes. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 13. Enquanto você abre, eu estou lendo. Quatro, 13, diz assim. Segunda Coríntios 4, 13, é isso mesmo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso eu falei. Vamos repetir todo mundo? Eu vou ler a parte A e depois todo mundo junta a parte B. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso é que falei. Então não adianta você crer, nós precisamos falar. Existem dificuldades, problemas na minha vida? Tem alguns, eu não posso nem lhe dizer. Tá certo? Pode ser que alguns você não tenha nem estrutura para ouvir. Mas eu creio que aqueles problemas ali estão sendo resolucionados através da palavra. Tem problema aqui na sua vida que precisa ser resolucionado na palavra? Nós precisamos mudar isso. Como nós podemos mudar isso? Crendo e falando. Você pode repetir comigo isso? Diga, crendo e falando. Diga, as coisas vão acontecer quando eu estiver crendo e confessando a palavra de Deus. Deus é responsável pela sua palavra. Nós só precisamos pegar versículos como uma prateleira, como peças de um quebra-cabeça ou algo, ou uma oficina que tem ferramentas, quando o rapaz da oficina é organizado. Aí ele bota as ferramentas, para cada ferramenta tem uma ação ali específica. Pega aquela, 3/8, aí ele vem e vai a específico. Pegue essa para finanças, é essa aqui, a palavra de Deus diz isso. Aí, pega aquela para salvação, pega aquela para enfermidade, aí, e vai as coisas acontecendo. Amém? Diga, crie, por isso eu falei. Amém? Você pode ficar de pé? Nós vamos agora praticar, e eu quero que você, eu gosto que você, por isso que eu gosto tanto, depois. Por isso que eu gosto tanto de que você fale. Fale isso, fale aquilo, né? Declare, porque é necessário que a gente fale. É necessário que nós falemos. Amém? Então levanta tuas mãos, pensa em algo difícil que está. Né? Aquela coisa que vai acontecer segunda-feira. Eita Jesus, a segunda. Lembra? Dificuldade financeira, algum problema que você precisa resolver, injustiça, problema pessoal, problema no trabalho, salvação de alguém que não é crente, o seu cônjuge, filho, né? Pega versículos, por exemplo, a Bíblia diz que Deus mandou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se alguém está precisando de salvação, tenta pegar alguns versículos, abre a Bíblia, ou então, se você não consegue ler nenhum versículo, fala. E nós vamos estar orando agora, amém? Pai, obrigado, Senhor. Eu estou junto com meus irmãos, orando, Pai, por dificuldades que eles têm enfrentado, Senhor. Mas a Tua palavra diz, nós temos o mesmo espírito da fé. Cremos, por isso nós falamos. E esse tema palavras, que você colocou no meu coração, Pai, eu tenho certeza, Pai, que hoje à noite nós vamos falar. Nós vamos dizer a essa circunstância, ei, lergue-te, lança-te no mar. Dificuldade financeira, Pai, eu oro agora
por todos os meus irmãos, Pai, que estão passando por dificuldade financeira. Esses últimos tempos, Pai, o diabo tem se levantado, prendendo a parte financeira dos nossos irmãos. E eu digo agora, solte em nome de Jesus. Satanás, ergue-te, lança-te no mar e solta cada um. Porque eu não estou duvidando naquilo que eu estou falando. Problemas no casamento, em nome de Jesus. Filhos que não estão sendo crentes, que não estão vindo para a igreja. Frieza espiritual. Ergue-te, lança-te no mar. Fofoca, ergue-te, lança-te no mar. Palavras de maldição, ergue-te e lança-te no mar. Porque nós não estamos duvidando. Nós estamos crendo no que nós estamos dizendo. E assim será feito. Eu creio, Pai. Aqui, Pai, você levantando uma igreja forte, declarando a palavra, falando sem ter medo, não tendo preconceito, ou então dúvida daquilo que está falando. Será que vai acontecer? Será que não? A Bíblia diz que o que você fala, Pai, as coisas acontecem, porque você é um Deus de vitória, Pai, você é um Deus de certeza, nem você não tem dúvida, nem sombra de variação, e não muda, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Então você pode repetir comigo assim, eu sei que você falou o seu problema, pode ser que você não queira falar, eu quero que você só repita comigo assim, diga, meu problema, esse problema, ergue-te e lança-te no mar, diga, eu não estou duvidando, eu estou crendo, diga, e vai acontecer, diga, porque eu creio, é por isso que eu falo, eu tenho o espírito da fé, aleluia, glória a Deus, aleluia, pode sentar, irmãos. Que bênção, amém?